Voltamos com o Falando Sério e hoje recebendo gente jovem, a Yasmine Guidogli, que é escritora. Ela é cronista do jornal Centro Minas e acaba de lançar o seu primeiro livro, Iluminados, que na realidade é uma trilogia. Yasmine, então vamos falar um pouquinho aqui, né, do Iluminados. Que tipo de literatura seus leitores vão encontrar aqui? Ficção, basicamente. Só que eu tento englobar romance, aventura. Eu mesclo os estilos para não ficar uma literatura muito chata. E você teve algum tipo de inspiração para criar a história, criar os personagens? Olha, eu acho que minha inspiração foi bem estranha, para ser honesta. Porque ano passado, quando eu comecei a escrever, eu não tinha ideia do que eu queria fazer para a faculdade. E desde que você já está no meio do segundo ano, já começa aquela pressão, o que você vai querer ser? E eu não tinha a mínima ideia. E num dia eu tinha ido ao cinema com a minha mãe. Aí eu falei com ela, olha mãe, eu não sei o que eu vou fazer da vida. Se até o terceiro ano eu não descobrir, eu vou ficar parada e vou tentar descobrir. Ela tá assim, não, sem problema. E tava tendo uma feira de livros lá no shopping, na mesma época. E lá eu comprei vários livros sobre ficção, sobre vampiro, anjo. E quando eu cheguei em casa, eu comecei a ler um livro. Aí o livro era tão bom que eu terminei de ler ele na mesma noite. Quer citar o nome? É Mundo das Sombras. Sim. Aí eu terminei de ler ele na mesma noite, assim. Aí foi surgindo a ideia, sabe? Dos personagens, a história. E eu fiz o esboço no meu celular, é claro. Porque já estava tarde, já estava com sono. Aí no outro dia eu comecei a fazer pesquisa. A primeira pesquisa que eu fiz foi ler a Bíblia, para depois ter uma base sobre o que eu queria escrever, para depois começar a escrever. Bom, você falou, começou lendo a Bíblia. Questões de fé à parte, questões religiosas à parte, qual a importância você viu de começar pela Bíblia? Porque a história é sobre o anticristo. O anticristo, ele é o filho de Lúcifer. E Lúcifer, ele era tido como um principal anjo do céu. Ele sentava à direita de Deus. Só que ele quis ser mais que o Altíssimo, ele quis sobrepor-se. Então, como ele tinha tanta cobiça, tanta inveja, ele caiu e se tornou o primeiro demônio. Só que com eles vários outros anjos caíram, por isso são anjos caídos. No meu livro eu explico bem essa história, eu explico desde quando Lúcifer estava no céu até sua queda. E Lúcifer rege a história que ele teve um filho, ou seja, um anticristo. E esse anticristo traria destruição no mundo. Só que na minha história, o anticristo não é exatamente como a Bíblia prega. Você ficcionou isso aí um pouco, colocou a sua visão. Eu peguei a verdade de acordo com a Bíblia, e fiz uma história. E a história, e essa que você criou, é aquela que você gostaria que fosse a história de verdade ou é mera ficção mesmo? Eu acho que eu gostaria que fosse verdade. Fosse assim, né? Se você pudesse mudar a história, seria desse jeito? Seria. Bom, é uma trilogia, tem um primeiro já lançado, e como que vai ser o processo? Primeiro, eu estou terminando de escrever o segundo. Aí ele vai ser lançado de acordo com as vendas desse primeiro livro. Que primeiro o primeiro livro precisa esgotar para ter uma segunda edição dele, para depois o segundo livro ser lançado. Porque não adianta nada eu lançar o segundo livro sem ver a aceitação do mercado. Então nós estamos esperando um pouco, porque tem 2 meses que o livro foi lançado, aliás, faz 2 meses amanhã. Então nós estamos ainda em um período de teste. Certo, ele está à venda em Sete Lagoas? Sim, está à venda na Opt Livros, na livraria Nobel. E no shopping, né? E comigo. Com você, quando as pessoas pegam uma trilogia, e hoje isso está muito frequente, a gente pega títulos aí, vários deles, inclusive as listas dos mais vendidos, muitos são trilogias. E aí vem aquela velha questão, né? Eu preciso ler os 3. Será que basta ler um? Se eu ler um, tá bom? Quer dizer, bom assim, será que eu vou ter uma história aqui? Ou eu vou necessariamente precisar ler os demais? Nesse caso específico, como é? Precisa ler todos. E não foi uma trilogia porque eu quis seguir uma modinha. Na verdade, eu queria fazer um livro só. Aí uma amiga minha virou pra mim e tá assim, Yasmine, você tá louca? Essa história é gigante, divide ela em 3. Aí eu, então tá, vou dividir em 3. Aí eu fiz o primeiro, e o primeiro é a iniciação da história.
Igual tem a iniciação do personagem, o personagem, o nome dele é Gerhon, e tem a iniciação dele no primeiro livro. No segundo livro tem realmente a história não do livro, mas a história do personagem. Certo. E no terceiro tem uma batalha entre céu e inferno. Eu perguntei isso, porque pode parecer uma pergunta sem importância, mas existem trilogias que você não precisa necessariamente continuar. Você está no caso, por exemplo, sucesso absoluto de venda no mundo inteiro, Stieg Larsson, um sueco que morreu com 50 anos, é uma pena, né? Ele fez uma trilogia de uma personagem, Lisbeth Salander, que você pode ler o primeiro e parar nele. Ou, se quiser, ler os outros 3. Né? Eu agora realmente me falha o nome, eu sei o nome do último, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, inclusive virou filme. Esta é a motivação da minha pergunta, que pode parecer totalmente sem propósito, né? Mas existem trilogias que você pode ler um livro só, né? Mas não é o seu caso, não é isso? Não. E é um livro para adolescentes, Yasmin, ou você não teve essa preocupação? Na verdade, eu quis englobar todas as pessoas de um modo geral. Mas o foco dele é adolescente, porque os meus personagens são adolescentes, eu sou adolescente, mas qualquer pessoa de 10 a 30, 60, qualquer idade, se ler o livro, vai gostar e vai ter um entendimento muito bom da história. Então eu posso ler, né? Claro, você ainda tem 30, que é isso? Tá bom. Ô Yasmin, veja bem, qualquer que seja a forma de expressão da arte, pintura, música, literatura, qualquer que seja, eu sempre acredito que o autor coloca um pouco de si, se não na obra toda, em algum momento da obra. Então, falando especificamente do seu caso, que é a literatura de ficção, tem algum personagem aqui que tem uma pitadazinha da Yasmin? Eu acho que quando as pessoas lerem o livro, vão acreditar que seja Miranda, porque ela é personagem feminina. Mas minha mãe diz que eu sou o Gerhon, que é o personagem masculino. Vai entender o porquê. É seu lado masculino, todo mundo tem. Não, mas eu acho que é... Mas eu em partes concordo com ela, porque o personagem do Gerhon, ele tem um manejo melhor com as coisas, sabe? Ele consegue lidar melhor com as situações. Ele não é muito emotivo, nem muito racional. Ele possui um meio termo que cabe muito bem a ele, eu acho que caberia muito bem a qualquer pessoa. A personalidade dele é parecida com a sua? É. E você teve essa intenção? Não. Aconteceu? Foi. A sua história é ambientada nos Estados Unidos? Em Massachusetts. Teve algum motivo? Teve. Você entende isso no segundo livro. Não foi porque eu não quis que fosse no Brasil. Se o contexto histórico que eu precisava tivesse aqui no Brasil, com certeza seria aqui. Mas o contexto histórico que eu precisava teve só lá. Bom, então é o seguinte, você não escolheu primeiro a locação. Primeiro você escolheu um contexto histórico e aí procurou um lugar onde ele se encaixasse melhor. É isso. E Miranda, que no Brasil é sobrenome, lá nos Estados Unidos é nome próprio feminino. Não é isso? Eu sempre amei esse nome. Ah, é? É. Colocaria numa filha? Colocaria em mim mesmo, se eu pudesse. Que bom, né? A propósito, Yasmin, você gosta do seu nome? Gosto. Meu nome é complicado, tenho que admitir. Yasmin Guidogli. Pra falar meu sobrenome, todo mundo meio que treme um tiquinho. Guidogli. É Gui, né? Porque no italiano o GUI você pronuncia Gui, né? É, Guidogli. Só que eu acho que ele cai bem em mim. Você tem cara de Yasmin? Ou de Guidogli? Ai, não sei. Às vezes confundem com Bulldog, você acredita? Mas Yasmin cai bem? Acho que sim. Foi a mãe ou o pai que escolheu? Yasmin foi a mãe e o pai errou no Guidogli. Errou? Meu nome não era pra ser Guidogli, não. Ah, é? A escrita dele é totalmente diferente. Bom, na hora de registrar, saiu. Foi. Não, é porque ele falou... Se quiser, pode contar a história inteira, tudo é literatura. Ele falou o nome certo, só que a pessoa que me registrou escreveu errado. Aí, como a burocracia é muito grande para poder mudar. E ele não conferiu na hora? Não. E ficou? Ele estava muito feliz, né, com o meu nascimento. Pois é. Primeira filha? É. Pais, tomem cuidado na hora de registrar seus filhos. Eu, quando fui registrar os meus 2 filhos, nomes muito comuns, Carolina e Renato, levei escrito, datilografado, naquele tempo não tinha computador, datilografado, nome do pai, da mãe, do avô e do avó, para não acontecer o que aconteceu com... Eu tenho uma sobrinha, chama Juliana, com acento circunflexo no ar, você acredita? Sério? Sério, Juliana foi registrada com acento circunflexo no ar.
Um absurdo isso. Nossa. Você vê o nível dos funcionários de cartórios de alguns anos Eu atrás acho aí, né? que- E a pessoa carrega para a vida inteira, né? A pessoa devia... Nossa, é Eu muito descobri que ruim. meu nome escreve com Z, eu tinha 14 anos de idade, eu escrevia com S. Sério? Sério. Eu também Eu escrevia fiquei, com S. também fiquei sabendo que meu nome era com I quando eu já estava na 3ª série. Você pensava que era com Y? Eu achei que era Yasmine com Y, porque minha mãe queria sim, mas meu pai meio que... E Yasmine, na realidade, é nome de uma flor, não é? Não, na verdade, Jasmine é nome de Jasmine, uma pois flor. é uma variação, não é isso? É, só que se você for pegar o significado de Yasmine mesmo, na verdade seria tipo uma flor e praga do deserto. Ah, bem, então você prefere a flor, né? Lógico. Às vezes a praga também é boa, depende do que ela for matar. Você tem razão. Olhando por esse ponto de vista, não de uma forma absoluta, né? Vamos voltar aqui dos iluminados. Você já teve contato com pessoas que leram, ainda que não tenham terminado de ler o livro, já conversaram com você a respeito? Já. Tem uma professora, minha professora de inglês, a estreia foi no domingo, na segunda eu já conversei com ela, ela falou assim, nossa, eu já terminei de ler seu livro, ele é muito bom, meus parabéns. Eu fiquei muito feliz, porque a melhor parte do trabalho é ver o reconhecimento das pessoas, igual eu já falei. Isso é muito bom, ver que realmente as pessoas estão gostando que você está indo pelo fez, caminho certo. Você disse que o segundo já está sendo produzido. Já. E o terceiro virá em seguida. É. Mas você já tem a história toda elaborada? Já. Você já sabe qual vai ser o final da história? Sim. E se eu te perguntar? Eu não vou te contar. E além dessa trilogia, eu tenho mais alguns projetos. Um já está iniciado, eu estou na metade dele. E outros 3, eu já tenho um esboço da história, mas ainda não comecei a escrever. Você pode falar alguma coisa? Posso. Um é sobre uma menina que tem câncer e por ela ficar no limiar entre a vida e a morte, ela vê fantasmas, pessoas que já morreram. E ela ajuda essas pessoas a seguir o caminho, entende? Só que no meio da história, a mãe dela morre e ela tem que mudar, e tem que morar com o pai dela. Só que nisso, ela pega e encontra uma fantasma que morava na casa dela, ela se mete num assassinato, porque a menina foi assassinada, ela tenta entender como ela foi assassinada e tenta achar o culpado. Você fala fantasmas, há pessoas que preferem chamar de espíritos, né? Seres de luz, uma série de coisas. Depende muito da fé da pessoa, não é isso? Mas eu não estou retratando fé. Claro, é uma coisa agnóstica, né? É agnóstico. Bom, para nós terminarmos aqui então, Yasmine, primeiro eu quero dizer aqui que eu não conhecia você, conheci no momento que você chegou aqui para a entrevista e tive uma ótima impressão. Já falei no final do primeiro bloco, você é muito articulada. Eu quero desejar que você tenha muito sucesso, que venha logo o segundo e o terceiro da trilogia. E vamos reforçar aqui as pessoas que queiram conhecer o seu livro, queiram adquirir, onde está, contatos. O valor do livro é R$ 29,90, ele está disponível na Opt Livros, na Livraria Nobel, no shopping, e comigo, 9684-2446. Espero que todos vocês comprem e pode apostar, a história é muito boa. Pois é, então, Iluminados, Yasmine Guidoga, é a sua estreia na literatura, né, Yasmine? Esse é o primeiro de uma série que vem por aí, né? Você vai terminar a trilogia para desenvolver os outros projetos ou você vai fazer coisas paralelas? Eu pretendo fazer paralelo, porque sempre que eu fico parada, eu paro demais, então eu tenho que me manter em movimento. E como que é isso, por exemplo? É comum, por exemplo, você está num local, você não tem acesso ao computador, vem uma ideia, e aí é o celular que resolve? Mas na verdade, primeiro eu escrevo em um caderno. Ah, é? Primeiro à mão? Porque eu estudo de manhã, de tarde, dia de segunda e quarta à noite. Então, eu fico com um caderno que sempre o professor acha que eu estou anotando a matéria, sabe? Eu estou escrevendo. Eu sei, aquela despistadazinha, né? Ah, sei. Aí depois você transfere para o computador. Que aí dá para eu fazer uma revisão sobre o que eu escrevi, fazer uma revisão de português. E esse caderno fica guardado? Sim. Os seus primeiros escritos estão guardados dentro de uma mala? Não, alguns sim. Igual eu escrevi quando eu tinha 4 anos, a história do balão e do menino.
É uma história bem bobinha, sabe? Se você for analisar. Ah, mas é uma história de uma criança de 4 anos. É, mas ela é bonitinha, sabe? Aí minha mãe guardou ela. Um caderno de poema que eu tinha, eu rasguei ele. Por quê? Achei que não tava bom. Ah, isso com quantos anos de idade? Ah, eu devia ter uns 11 anos. Quer dizer, você era uma crítica literária aos 11 anos, né? Acho que sempre fui crítica. E o que mais você tem guardado? Tenho o primeiro livro, e tenho crônicas que eu escrevo, textos que eu escrevo, poemas. Se você pegar todas as minhas apostilas, principalmente de matemática, que é a aula que eu menos consigo prestar atenção, vai estar cheio de poemas. Ah, é? É a que eu mais preciso, mas é a que eu menos consigo concentrar. Mas aprende o necessário. Dá pra passar de ano. Gosta de escrever cartas, Yasmine? Gosto. Porque não é usual hoje, né, entre os jovens, né, escrever cartas. Mas você gosta? Carta física mesmo, né? Gosto. E coloca no correio direitinho? Ah, que bacana. Pra minha mãe eu já mandei uma carta. E olha que ela mora comigo. Ah, isso é muito bacana. Eu faço isso, eu coloco carta no correio para minhas netas, para minha mulher. Eu acho isso bacana demais. Isso não pode morrer, eu acho que a coisa mais emocionante que tem é receber uma carta. Porque quando você recebe cobrança não é bom, então carta é bom. E principalmente sabendo que é uma pessoa que gosta de você, então tem muita coisa boa para ler ali dentro, né? Saber que ela parou e falou assim, não, agora eu vou escrever. Reservou um tempo, né? Agora eu vou escrever para você. Não é que você estava no computador e lembrou da pessoa e pegou um texto pronto lá e foi. É interessante isso. E a sua letra que está ali, né? É um pedaço de você que está ali, né? Ô Yasmine, nós estamos chegando no final do programa. Eu quero reafirmar aqui a minha satisfação em conhecer você e desejar mais uma vez muito sucesso, que Iluminados entre na lista dos mais vendidos. Amém. E vou te propor aqui, quando você for lançar o segundo livro da trilogia, convide o Radar, porque o Radar tem um quadro chamado Espaço Literário Opt Livros, que é destinado exatamente para a literatura. E nós estaremos lá com muito prazer para mostrar. Eu fico muito agradecida pela honra de estar vindo aqui e pelo convite. Se Deus quiser, eu sempre vou voltar. Ok. Yasmine Guidogli, jovem ainda, escritora, cronista e divulgando aqui o primeiro de uma trilogia, Iluminados. Ela foi a nossa convidada de hoje no Falando Sério. Nós ficamos por aqui e desejamos a todos uma boa noite e até a próxima.